Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus envolva agora o seu coração e sua casa. Neste momento não estamos diante de apenas mais uma oração, mas sim de um convite divino para o encontro verdadeiro com um Deus do impossível. Há um mover espiritual acontecendo enquanto esta mensagem é liberada, e ela chega até você não como coincidência, mas como resposta. Deus viu o seu clamor silencioso. Ele conhece a dor que ninguém entende, o cansaço que você não consegue mais esconder, e os sonhos que estão prestes a se perder no tempo. Mas hoje, neste instante, Ele quer te lembrar: o impossível é apenas o cenário onde Ele manifesta a sua glória. Quando tudo parece sem solução, quando o fardo se torna pesado demais, é exatamente aí que o céu se inclina para agir. E eu quero te dizer, com toda a fé e reverência, o milagre está a caminho. A resposta que parecia distante já começou a se mover em sua direção. A palavra nos revela que, em tempos de escassez e fome, Deus enviou o profeta Elias até uma viúva. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite e se preparava para morrer com seu filho. Mas ali naquele cenário de desespero, Deus realizou o improvável. A farinha não acabou, o azeite não faltou. A provisão veio do alto e sustentou aquela casa menos porque Deus é fiel em todo o tempo. Essa mesma fidelidade está disponível para você hoje. O mesmo Deus que multiplicou o pouco daquela mulher é o Deus que pode multiplicar a sua força, restaurar o que se quebrou e abrir portas onde só havia paredes. Não importa o que você vê agora, importa o que Deus está preparando. E Ele não é limitado por relatórios, por diagnósticos ou pelas opiniões humanas. Onde termina a capacidade humana, começa o agir sobrenatural do Altíssimo. Amém. Talvez você olhe para a sua vida neste momento e enxergue apenas os problemas, o vazio, o cansaço de tantas tentativas frustradas. Mas saiba, o céu não está indiferente à sua dor. Há um mover de Deus acontecendo, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Aquilo que parecia o fim pode, na verdade, ser o começo de algo extraordinário. O que parece ruína é muitas vezes o terreno onde Deus planta o novo. Ele não trabalha dentro das nossas expectativas. Ele age com poder para surpreender. Foi assim quando o mar se abriu para o povo de Israel. Foi assim quando Lázaro, já sepultado há 4 dias, saiu do túmulo. Foi assim quando a estéril Sara, já idosa, gerou uma vida, e se ele fez no passado, ele pode fazer de novo agora por você. A única coisa que ele pede é que você creia, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo com o coração ferido, creia. A fé não anula a dor, mas nos dá um lugar para descansar em meio a ela. A fé não nega a realidade, mas submete a realidade à soberania de Deus. E quando a fé se une ao clamor sincero, o céu responde: glória a Deus. Meus amados, quando Deus entra em cena, nada permanece do mesmo jeito. Ele transforma cenários, muda diagnósticos, ressuscita sonhos, traz à vida o que já estava sendo enterrado pela desesperança. O tempo da espera não é o tempo do abandono. Muitos pensam que o silêncio de Deus é ausência. Mas não. O silêncio de Deus é muitas vezes o tempo em que Ele está trabalhando em detalhes invisíveis, organizando tudo para que o milagre chegue da forma certa e no momento perfeito. Você não está aqui por acaso. Você foi conduzido por Deus até este exato momento, porque há uma resposta preparada especialmente para você. E ela não virá pela força do seu braço, mas pelo agir soberano de aquele que tudo vê e tudo pode. Se o seu coração está apertado, se as lágrimas escorrem sem motivo aparente, se a luta parece não ter fim, descanse, o céu já se moveu em seu favor. Você não está lutando sozinho. Há anjos ao seu redor, há promessas que estão vivas. E o Deus que começou uma boa obra em sua vida não vai parar até completar. Amém. Na Bíblia, encontramos um homem que nos ensina muito sobre fé em tempos difíceis. Seu nome era Ezequias, um rei fiel a Deus, mas que recebeu uma sentença de morte. O profeta Isaías foi até ele e disse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Era uma palavra final, um ponto final. Mas Ezequias não aceitou aquilo como definitivo. Ele virou o rosto para a parede, chorou, orou e clamou com todo o coração. E o que aconteceu? Deus o ouviu. Deus interrompeu a sentença. Mandou o profeta voltar e anunciar: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O impossível se dobra diante da oração de um coração sincero. Você pode estar enfrentando o que parece ser uma sentença, um diagnóstico, um laudo, um abandono, uma perda irreversível. Mas Deus ainda tem a última palavra, e quando Ele decide mudar a história, não há quem impeça. Glória a Deus. A oração de Ezequias nos ensina que há um lugar onde a nossa dor se transforma em milagre, aos pés de Deus. Ele não despreza um coração quebrantado.
Ele não ignora um clamor sincero. Talvez o inimigo esteja tentando te convencer de que orar não adianta, que Deus está em silêncio, que as coisas não vão mudar. Mas saiba disso. O silêncio de Deus nunca é desinteresse, é preparação. Enquanto você ora, Ele trabalha a causas que parecem inalcançáveis. Portas que nunca se abriram, caminhos que nunca se formaram. Mas para Deus, Nau Halimet, Ele cria caminhos onde não existem trilhas. Ele envia respostas onde não há lógica. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, Deus vê e entende. E mais do que isso, Ele já começou a agir. Não desista agora. A sua oração tem sido ouvida. Amém, meus amados. Há momentos em que a fé parece ser tudo o que nos resta. Quando os recursos humanos se esgotam, quando as forças internas vacilam, quando os apoios desaparecem, resta apenas confiar. E é exatamente nesse lugar onde só Deus permanece que os maiores milagres nascem. A fé não é ausência de luta. Fé é permanecer crendo mesmo quando a luta aperta. É continuar orando mesmo quando não se vê sinal nenhum de mudança. É dizer eu confio mesmo quando as lágrimas não cessam. Você pode estar nesse ponto hoje. Talvez já tenha feito tudo o que podia. Tentou, esperou, chorou e agora está em silêncio esperando por algo que faça sentido. Saiba que esse lugar de rendição é na verdade o início do mover de Deus. Foi no silêncio de Ezequias, com o rosto virado para a parede, que o céu se moveu. Foi quando a viúva se preparava para morrer que a provisão chegou. Foi quando Lázaro estava no túmulo que Jesus chegou com a ressurreição. O tempo da espera é sagrado, onde a fé se fortalece. É onde o caráter é moldado. É onde aprendemos que Deus é suficiente. Se tudo ao seu redor parece imóvel, continue crendo. Deus trabalha nos bastidores. Ele alinha o que você ainda não vê. E no tempo certo. O que hoje é oração será testemunho, glória a Deus. Muitas vezes pensamos que a fé precisa ser grande para mover o coração de Deus. Mas Jesus disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Não é sobre o tamanho da fé, é sobre o Deus em quem essa fé está firmada. Talvez você diga, Senhor, minha fé é pequena demais. Mas se ela é sincera, Deus honra. Foi com fé simples que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Ela não gritou, não pediu publicamente. Apenas pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. E o milagre aconteceu. Deus não está esperando grandes palavras. Ele está esperando um coração verdadeiro. Uma fé que diz, mesmo sem forças, eu continuo crendo. Você pode estar orando com as últimas forças. Pode estar lutando contra pensamentos de desistência. Mas saiba, o simples ato de continuar orando já é um sinal de vitória. Cada oração é um tijolo na construção do seu milagre. Cada Senhor, me ajuda é ouvido com atenção pelo céu. E a resposta, ainda que pareça demorada, já está sendo preparada. Amém. A palavra nos ensina que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas a espera, na prática, não é fácil. Esperar cansa. Esperar frustra. Esperar muitas vezes nos deixa vulneráveis. Mas a espera com Deus não é passiva. Não é sentar e cruzar os braços. É uma espera ativa, cheia de esperança, sustentada por promessas. Enquanto esperamos, oramos. Enquanto esperamos, adoramos. Enquanto esperamos, confiamos que Ele está cuidando de cada detalhe. Talvez o tempo esteja te esmagando por dentro. Talvez você sinta que não aguenta mais esperar. Mas hoje receba esta verdade. O tempo da espera não é perda de tempo. É preparo. Você está sendo moldado. Sua fé está sendo purificada. Sua história está sendo alinhada ao propósito. E quando o tempo de Deus se cumpre, tudo acontece com perfeição, sem esforço humano, sem confusão, sem atraso. O que é seu por promessa chegará no tempo certo. E quando chegar, você vai entender que cada lágrima, cada espera, cada oração valeu a pena. Glória a Deus, existem guerras que não se vencem com a força do braço, mas com a posição do joelho. Existem batalhas que não se resolvem com palavras, mas com oração. Você pode estar enfrentando uma guerra silenciosa, talvez uma enfermidade, talvez uma crise emocional, talvez um problema familiar e talvez esteja tentando resolver com todos os recursos humanos possíveis. Mas hoje, o Espírito Santo te chama para um lugar mais profundo, o lugar da confiança plena. É ali, diante do Dias, com o coração exposto, que as maiores vitórias são conquistadas. Foi ali que Ana clamou por um filho. Foi ali que Davi encontrou refúgio. Foi ali que Jesus, no Getsêmani, se rendeu ao plano do Pai. Você não precisa entender tudo. Você só precisa se posicionar em fé. A sua oração tem mais poder do que qualquer argumento. O seu clamor move o céu. E a sua entrega traz respostas que nenhum esforço humano poderia alcançar. Continue orando. Continue buscando. Continue confiando. Amém. Há pessoas que mesmo caminhando com Deus ainda se sentem sozinhas.
carregam a sensação de abandono, acham que foram esquecidas, pensam que a resposta nunca virá. Mas o amor de Deus é constante. Ele não se move por emoções. Ele se move por aliança. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não esqueceu de você. Ele conhece cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração feita em silêncio. Ele viu quando ninguém viu. Ele ouviu quando ninguém ouviu. E Ele agiu quando ninguém pôde agir. Você pode não perceber ainda, mas há um processo acontecendo. E esse processo está preparando o terreno para o milagre. Deus não te chamou para o sofrimento eterno, mas para o crescimento. Confie no tempo da cura. Confie no tempo da restauração. Confie no tempo da exaltação. Porque o mesmo Deus que permitiu a prova é o Deus que te dará dupla honra e o nome dele será glorificado na sua história. Glória a dias. Há momentos em que o desespero tenta calar a nossa fé. As notícias ruins chegam, as contas se acumulam, os relacionamentos se desgastam e parece que tudo está fora de controle. Mas mesmo nessas horas, Deus continua sendo Deus. Ele não perde o controle das coisas. Ele não é surpreendido pelos acontecimentos. Nada escapa ao seu olhar e nenhum detalhe passa despercebido diante dele. Talvez você esteja perguntando por que Deus não faz algo logo. Por que Ele permite que eu passe por isso? Será que Ele ainda me ouve? Sim, Ele ouve. E mais do que isso, Ele se importa. A sua dor não é ignorada. A sua luta não é em vão. Deus age de formas que não compreendemos no momento, mas que lá na frente farão sentido. Enquanto você chora, Ele segura sua mão. Enquanto você ora, Ele já prepara a saída. Enquanto você espera, é o molda seu interior para receber o que está por vir. Lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência, menos é construção. O tempo que parece parado é, na verdade, um tempo onde as raízes da fé se aprofundam. Continue firme. A história ainda não terminou. Amém. Muitas pessoas pensam que fé é não sentir medo, não chorar, não fraquejar. Mas fé verdadeira é justamente continuar mesmo quando sentimos tudo isso. É dar um passo mesmo com um coração apertado. É dizer, Deus é bom mesmo com lágrimas nos olhos. A fé não te isenta da dor, mas te fortalece no meio dela. Ela te sustenta quando ninguém mais consegue. Ela te levanta quando tudo parece desmoronar. Se hoje você está fraco, cansado, sem direção, saiba que Deus está perto. Ele não abandona os que se rendem a Ele. Ele não rejeita os que vêm com um coração sincero. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa se permitir descansar nos braços daquele que nunca falha. Foi assim com Elias, o profeta. Depois de grandes vitórias, ele se escondeu numa caverna, exausto, desejando desistir. Mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou, o tocou e o renovou. E é isso que Ele quer fazer com você agora. Te alimentar com esperança, te renovar com paz, te levantar com poder, porque Ele ainda tem planos para você. Glória a Deus. Há uma força que vem do alto e nos alcança quando tudo em nós parece ter chegado ao fim. Essa força não vem de frases prontas nem de conselhos humanos, ela vem do Espírito Santo. Ele quem sopra a vida quando só vemos morte e alquemtres, luz onde só havia escuridão. É Ele quem nos visita em meio ao caos e transforma o deserto em jardim. Não importa quanto tempo você está esperando. Não importa quantas portas se fecharam. Não importa o tamanho da sua dor. O que importa é que o céu ainda está de pé sobre a sua vida. E se o céu permanece aberto, nada pode impedir o milagre de acontecer. Não ouça as vozes do medo. Não. Aceite as mentiras da desesperança. Não se conforme com o não tem jeito. Deus pode agir de forma inesperada. Ele pode fazer em um dia o que anos de esforço humano não conseguiram realizar. Continue crendo. Continue clamando, continue esperando, a vitória está mais próxima do que você imagina. Amém. Quando olhamos para trás e lembramos de onde Deus já nos tirou, a fé se renova. Quantas vezes pensamos que não iríamos suportar? E suportamos. Quantas vezes dissemos chega, e Ele nos sustentou. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. O mesmo Deus que te livrou ontem é o que vai te sustentar hoje, e será o mesmo que te fará vencer amanhã. O inimigo tenta nos fazer esquecer das vitórias passadas. Ele quer que olhemos apenas para o problema atual. Mas hoje o Espírito Santo te lembra, você já venceu outras vezes, e vai vencer de novo. Deus não muda. Seu amor não falha. Sua fidelidade não tem fim. Erga os olhos, levante a cabeça. Ainda há promessas vivas sobre a sua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória. Há dias talvez você esteja orando por algo há muito tempo. Um milagre, uma resposta, uma direção. E com o passar dos dias, a esperança parece estar diminuindo. Mas hoje Deus te diz, eu ainda estou ouvindo.
e eu ainda estou agindo. O tempo dele não é o nosso. Nós somos apressados. Ele é perfeito. Nós queremos o agora. Ele prepara o melhor. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado. A resposta virá quando você estiver pronto para recebê-la, sem que ela roube a sua paz, a sua fé ou a sua essência. Enquanto isso, Deus está tratando áreas profundas da sua vida. Está fortalecendo sua confiança. Está ampliando sua visão. Está alinhando tudo ao propósito maior que Ele tem para você. Por isso, não desista. Aquieta o coração, confia, descansa, porque no tempo certo Deus vai surpreender você. Amém. Há situações que parecem nos roubar o fôlego, notícias inesperadas, perdas que não conseguimos explicar, feridas que sangram por dentro mesmo quando por fora tudo parece normal. Mas é nesses momentos que Deus se aproxima com mais ternura. Ele não se assusta com o nosso desespero. Ele não recua diante da nossa dor. Ele se inclina, nos acolhe e nos segura pela mão. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. E se há algo que Ele está fazendo agora, é estar ao seu lado mesmo que o voca. Não perceba. Você pode estar lutando calado, pode estar sorrindo por fora, mas se sentindo sozinho por dentro. Pode até ter dito a si mesmo que não vai mais tentar. Mas Deus não desiste de você. E mesmo quando você se sente fraco demais para continuar, Ele vem com sua força e te carrega. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele te ama mesmo com falhas, mesmo com dúvidas, mesmo com um coração cansado. Hoje, receba esse amor. Deixe que Ele acalme sua alma. Permita que Ele te cure por dentro, porque o que Ele tem para você vai além do que você imagina. Amém. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas comuns vivendo milagres extraordinários. Gente com medo, com dúvidas, com falhas, exatamente como nós, mas que mesmo assim foram alcançadas por um Deus que vê o coração e não o currículo espiritual. Abraão, Moisés se sente incapaz. Elias teve medo. Pedro negou. Tom DeVito. Mas todos eles foram visitados por Deus, amados por Ele, usados com poder. Isso nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos amados. Deus não está procurando santos inalcançáveis, mas corações sinceros. Gente disposta a confiar mesmo sem entender tudo. Gente que cai, mas levanta. Que erra, mas volta. Que se perde, mas clama. Se você se sente indigno, saiba. O amor de Deus não se afasta por causa dos seus erros. Ele se aproxima para restaurar. Deus não cancela pessoas. Ele cura, perdoa e transforma. E se Ele está tocando o seu coração agora, é porque ainda há um propósito sendo escrito na sua história. Glória a Deus. Quantas vezes você tentou esconder a dor? Quantas vezes disse, está tudo bem só para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu enquanto por dentro tudo gritava por socorro? Deus viu todas essas vezes e Ele está dizendo, você não precisa fingir força diante de mim. Pode desabar, eu te seguro. Deus não se impressiona com máscaras. Ele conhece a essência. Ele sabe o que você esconde de todos. E é justamente aí, nas suas fraquezas, que Ele quer agir com poder. Bíblia diz que quando estamos fracos, então é que somos fortes. Porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, eu não aguento mais. Não tenha medo de se mostrar vulnerável diante dEle. É nesse lugar de rendição que Ele começa a reconstruir o que se quebrou, a fortalecer o que se desgastou, a levantar o que caiu. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar no Deus que já viu o final da sua história. E o final será melhor do que tudo o que você já viveu até aqui. Amém. Talvez hoje você esteja diante de um mar vermelho, sem saída à frente, com o inimigo às suas costas e o medo te paralisando. Mas lembre-se, é nesse tipo de cenário que Deus gosta de agir. Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Se Ele abriu caminho para você vir, Ele abrirá caminho para você continuar. O povo de Israel viu o impossível acontecer diante dos olhos. As águas se dividiram, o chão se abriu, o livramento veio de onde ninguém esperava e o mesmo Deus que agiu ali, age hoje por você. Não olhe para o tamanho do mar, olhe para o tamanho do seu Deus. Se o mar não se abrir, Ele te ensina a andar sobre as águas. Se o fogo não apagar, Ele entra contigo na fornalha. Se a cova se fechar, Ele envia anjos para te guardar. Você nunca esteve sozinho, e não será agora que Ele vai te abandonar. O livramento está a caminho. O socorro está próximo. A vitória já está sendo desenhada. Glória a Deus. Quando tudo desaba, há um lugar seguro. A presença de Deus, ela não elimina a dor, mas dá sentido ao que estamos vivendo. Ela não impede as lágrimas, mas dá consolo durante o choro. Ela não acelera o tempo, mas sustenta o coração enquanto ele passa.
É nesse lugar secreto, onde só você e Deus estão, que a alma encontra descanso. É ali que as forças são renovadas, as direções são clareadas e a fé reacendida. Não subestime o poder de um momento a sós com Deus. É no silêncio do quarto, com o joelho dobrado e o coração aberto, que os milagres mais profundos acontecem. Talvez o que você precise hoje não seja de respostas, mas de presença, presença que cura, que restaura, que abraça, que renova. E ela está aqui agora, enchendo esse ambiente, tocando sua mente, aquecendo sua alma. Descanse. O Senhor está contigo. Amém. Existem situações que parecem tão confusas que a nossa mente não consegue encontrar paz. Pensamentos acelerados, noites mal dormidas, sentimentos embaralhados, tudo isso nos esgota. Mas é justamente nesse campo de batalha invisível que Deus também age. A guerra que se trava na mente muitas vezes é mais difícil do que qualquer luta externa. O medo sussurra mentiras. A dúvida nos empurra para longe da esperança. A ansiedade rouba o presente e contamina o futuro. Mas o Senhor é especialista em acalmar tempestades, menos até mesmo as internas. Jesus, certa vez, se levantou no barco e acalmou o vento e o mar com uma única palavra. E Ele pode fazer o mesmo dentro de você hoje. Uma só palavra dele é suficiente para restaurar o equilíbrio, trazer lucidez, renovar a confiança. Ele é o príncipe da paz, não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que excede todo entendimento. Mesmo quando nada faz sentido, essa paz pode guardar seu coração e sua mente. Respire fundo, silencie por um instante e deixe o Espírito Santo ministrar em você. Ele está aqui, e onde ele está, o medo precisa sair. Glória a Deus. Você já sentiu como se estivesse sendo provado além do que pode suportar? Já pensou que não daria conta, que não conseguiria continuar? Já se perguntou por que Deus permitiu certas dores, certos atrasos, certos nãos? Todos nós passamos por esse vale. Mas há uma verdade que sustenta o coração durante esses períodos. Deus nunca permitirá uma prova sem um propósito. A fornalha aquece, mas purifica. O deserto parece longo, mas forma caráter. A espera parece vazia, mas está cheia de lições invisíveis. Nada é em vão quando estamos nas mãos dele. Você pode até não entender hoje, pode não ver sentido agora, mas haverá um tempo em que você olhará para trás e verá que até os dias difíceis foram instrumentos de amor e cuidado. A cruz, para quem viu de longe, parecia fim, mas era plano. Era Selvak era o maior sinal de que Deus transforma a dor em redenção. O que hoje pesa em seu coração pode, amanhã, ser o seu maior testemunho. Amém. Às vezes, Deus nos leva a lugares onde jamais imaginamos estar, não para nos punir, mas para nos preparar. Ele nos leva ao limite para nos mostrar que é ali que ele começa a agir. José sonhava alto, mas foi lançado numa cova, vendido como escravo e preso injustamente. Tudo parecia contradizer a promessa, mas Deus usou cada etapa da dor como degraus para levá-lo ao palácio. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre o caminho até o propósito é linear. Às vezes ele passa pela dor, pela espera, pela solidão, mas tudo está sob controle. Deus não se atrasa. Deus não se confunde. Deus não esquece. Ele está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Ele está alinhando peças que você não vê. Ele está permitindo processos que fortalecerão sua fé e abrirão portas que hoje estão fechadas. Confie, mesmo quando não entende. Permaneça, mesmo quando não sente. A promessa ainda está de pé, glória. Há 10 promessas que parecem sonhos que foram enterrados, planos que se desfizeram, esperanças que se apagaram com o tempo. Mas Deus é especialista em ressuscitar aquilo que o mundo já declarou como morto. Lázaro estava morto há 4 dias. Tudo cheirava a fim. Mas Jesus chegou e uma nova história começou. Deus não se limita ao tempo. Ele não é impedido pelas circunstâncias. Ele não depende da lógica humana. Se ele diz que vai fazer, ele vai e fez. Ainda que tudo pareça contrário, você pode ter enterrado sonhos por medo, por cansaço, por frustrações antigas, mas Deus está soprando vida de novo sobre eles. O que parecia enterrado está prestes a florescer. Não porque você merece, mas porque Ele prometeu. E Ele cumpre. Mesmo quando o tempo passou, mesmo quando as forças acabaram, mesmo quando a fé parece pequena, Ele é o Deus da ressurreição. E Ele está chamando de volta à vida aquilo que você pensou ter perdido para sempre. Amém. Em meio ao barulho do mundo, às pressões da vida e ao cansaço da alma, Deus sussurra. Ele não grita para ser ouvido, ele chama com amor. E é necessário silenciar tudo ao redor para escutar esse sussurro que cura. Você talvez esteja ouvindo muitas vozes, a voz do medo, a voz do passado, a voz das críticas, a voz da dúvida.
Mas há uma voz que se destaca. Mesmo no silêncio, a voz do Pai, ela diz: você é meu filho. Ela diz: eu te sustento. Ela diz: eu estou aqui. Não importa o que os outros disseram, não importa quantas vezes você falhou, não importa o quanto você sente que perdeu. A voz de Deus ainda chama você pelo nome. E quando Ele chama, é porque ainda há um propósito, ainda há caminho. Anda a vida. Hoje feche os ouvidos para o mundo e abra o coração para o céu. Deixe que Ele te lembre quem você é nele. Você não está perdido. Você está sendo guiado. Glória a Deus. Quantas vezes a alma grita por respostas que parecem não chegar. Oramos, esperamos, acreditamos, mas o tempo passa e a solução não se manifesta. Nesse intervalo entre o pedido e a resposta, mora o maior desafio da fé: esperar confiando. A espera não é um castigo, ela é um campo fértil onde a confiança é cultivada, onde os alicerces são firmados. É na espera que aprendemos que Deus não se limita ao nosso relógio. Ele trabalha no tempo da eternidade, e o que Ele faz é completo, não apressado. Abraão esperou por anos para ver a promessa se cumprir. José passou pela cova, pela escravidão e pela prisão antes de chegar ao governo. Ana chorou muitas noites antes de segurar Samuel nos braços. Deus não se esqueceu de nenhum deles. E Ele também não se esqueceu de você. O seu clamor não está perdido no vento. Ele está diante do trono, sendo acolhido por um Pai que se importa. Você pode até não ver ainda, mas Deus já começou a resposta. Ela virá, no tempo exato, do jeito perfeito. Amém. Há dores que ninguém vê. Feridas que não sangram por fora, mas latejam todos os dias por dentro. São memórias, palavras ditas, ausências profundas, rejeições que marcaram como cicatriz, mas Deus vê. Ele conhece o coração como ninguém. Ele enxerga além do sorriso, além da rotina, além do tá tudo bem que você repete, e Ele não apenas vê, Ele cura. A cura de Deus não é superficial, ela vai fundo. Ela entra onde ninguém mais pode alcançar. Ela toca na raiz do trauma, do medo, da vergonha e transforma tudo em testemunho. O que foi dor se tornará força. O que foi ferida será cicatriz de vitória. O que foi queda será impulso para voar. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Deixe Deus cuidar. Deixe Ele reescrever a sua história com amor e redenção, porque Ele não te define pelas suas dores, mas pelo valor que você tem para Ele. Glória a Deus. Inimigo muitas vezes tenta nos convencer de que não somos bons o suficiente. Ele lança setas de culpa, acusações, lembranças de falhas passadas. Ele tenta nos fazer acreditar que Deus já desistiu, que não somos dignos, que erramos demais. Mas a verdade é que a graça de Deus nos alcança onde o pecado tentou nos prender. Você não é definido pelo seu erro. Você é definido pelo amor do Pai. A cruz foi suficiente, o sangue de Jesus foi completo, e não há condenação para aqueles que estão nele. Deus não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu porque te ama, e esse amor não muda. Quando você falha, Ele te levanta, te limpa, te restaura e te dá um novo começo. Se hoje você se sente distante, perdido, manchado pelo passado, saiba, ainda há lugar para você na mesa. A porta continua aberta. O céu ainda te chama pelo nome. Volte, recomece. Deus ainda acredita em você. Amém. Às vezes, estamos tão cercados por pressões e exigências que esquecemos de cuidar da nossa alma. Vivemos para resolver, produzir, sobreviver, de simplesmente existir em Deus. Mas hoje o Espírito Santo te convida a voltar para o lugar da essência, aquele lugar onde não importa o quanto você faz, mas o quanto você se entrega, onde não se mede força, mas se derrama em adoração. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está de pé. Você não precisa provar nada, você só precisa ir até Ele. Se permita parar por um momento, deixe os pesos aos pés da cruz, deixe a ansiedade, a correria, a cobrança menos, e apenas respire a presença. Deus te ama não pelo que você faz, mas por quem você é. Você é filho, você é filha. E filhos têm lugar garantido no colo do Pai. Glória a Deus. Estamos tão acostumados com o imediato, que esquecemos que Deus trabalha no invisível. Enquanto você ora, Ele move peças. Enquanto você chora, Ele envia consolo. Enquanto você espera, Ele prepara a resposta. Nada está parado no céu. Mesmo quando tudo parece quieto na terra, o Senhor está agindo. Porque fé não é ver, é confiar. Talvez você não veja ainda o milagre, mas continue crendo. Talvez você não entenda ainda o motivo, mas continue orando. Talvez você não tenha forças, mas continue esperando. Deus está mais perto do que você imagina. Ele está no detalhe, no cuidado, no sopro de alívio que você sente agora. E quando o tempo certo chegar,
tudo fará sentido. Cada lágrima terá propósito. Cada silêncio será justificado. Cada oração será respondida. Você não está esperando à toa. Você está sendo preparado para viver algo maior. Amém. Quando você olha ao redor e tudo parece estagnado, sem direção, sem novidade, é fácil pensar que Deus está distante. Mas há um princípio espiritual que precisamos lembrar. Deus trabalha no silêncio. Na Bíblia, antes de cada grande manifestação divina, houve silêncio. Antes de Deus falar com Moisés na sarça ardente, ele passou anos no deserto. Antes de Jesus começar seu ministério, houve 30 anos de espera. E entre o Antigo e o Novo Testamento, foram 400 anos sem profecias registradas. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. É quando Ele está formando o caráter, amadurecendo a fé, alinhando o cenário para algo maior. Você pode não ouvir nada agora, mas isso não significa que Deus não esteja operando. Ele está organizando o que os seus olhos ainda não podem ver. Então não se desespere no silêncio. Não tome decisões precipitadas. Não se afaste da fé por não ouvir respostas imediatas. A quietude de Deus carrega promessas em gestação. E logo, muito em breve, você verá com os olhos aquilo que Ele vem preparando no invisível glória. Há dias, existem momentos em que a oração parece pesada, quase difícil de ser feita. O coração está cansado, as palavras não vêm, e tudo parece travado por dentro. Mas saiba, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você não consegue orar, Deus entende o silêncio do seu espírito. Ele lê as entrelinhas das suas lágrimas. Ele traduz a sua dor sem que você precise explicar. A oração não precisa ser perfeita para ser poderosa. Ela só precisa ser sincera. Talvez hoje você só consiga dizer, Senhor, me ajuda. Talvez o único som que saia do seu peito seja um suspiro. Isso basta. Ele está ouvindo. Deus não exige palavras bonitas. Ele quer o coração inteiro. E quando você se derrama diante dele, mesmo sem saber como orar, ele age com misericórdia e graça. Não se culpe por estar fraco. Não se esconda por não conseguir expressar tudo. Deus está com você mesmo aí nesse lugar sem forças. E é justamente aí que ele mais se manifesta. Amém. A vida nos leva por caminhos inesperados. Às vezes somos surpreendidos por perdas, rupturas finais que nunca imaginamos viver. E nesses momentos, o coração grita por sentido. Mas Deus é especialista em recomeços. O que o mundo chama de fim, Ele chama de ponto de virada. O que foi arrancado, Ele restitui com honra. O que foi desfeito, Ele reconstrói com graça. Não importa se você perdeu um relacionamento, um emprego, um projeto, o Deus que criou tudo do nada é capaz de fazer novas todas as coisas. Mesmo que você não saiba por onde começar, Ele sabe. Mesmo que você tenha medo de tentar de novo, Ele te fortalece. Você não está velho demais, não está atrasado demais, não está pequeno demais. Você está exatamente no ponto onde Deus pode manifestar o novo. Creia, os recomeços de Deus são sempre maiores do que tudo que foi perdido. Glória a Deus. Momentos em que somos tentados a comparar nossa vida com a dos outros, vemos pessoas prosperando, avançando, testemunhando, enquanto nós ainda estamos no meio da luta. Mas a comparação é um ladrão silencioso da alegria. Ela nos faz duvidar do nosso valor, nos faz esquecer que cada história é escrita no tempo certo por Deus. Você não está atrasado. O que é seu virá no momento exato. O relógio de Deus nunca falha. Enquanto você espera, Deus trabalha em áreas que precisam ser fortalecidas. Ele alinha o que está fora do lugar. Ele prepara o seu interior para sustentar aquilo que Ele está prestes a liberar. Não deseje o processo do outro. Valorize o seu. A graça que está sobre sua vida é única. E o que Deus vai fazer em você será tão extraordinário que servirá de testemunho para muitos. Você não precisa correr para alcançar ninguém. Precisa apenas caminhar com Deus. Amém. Mesmo quando não sentimos, Deus está cuidando. Mesmo quando parece tudo parado, Ele está conduzindo. Mesmo quando não compreendemos, Ele continua sendo bom. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é imutável, inabalável, eterna. Você pode não entender por que certas portas se fecharam. Pode não saber o motivo de certas perdas, certos desvios no caminho. Mas um dia, tudo fará sentido. Porque Deus é Pai. E Pai bom não dá tudo o que o Filho quer, mas tudo o que Ele precisa. Ele protege, direciona, corrige e ama menos mesmo quando não entendemos. Hoje, abrace essa verdade. Deus está no controle. Mesmo que pareça difícil, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido, Ele sabe o que está fazendo. E está preparando algo maior do que o que você pediu. Aquieta o seu coração. Descanse na fidelidade dEle. Confie na soberania do céu. Glória a dias. Tem dias em que tudo o que a alma deseja é um alívio.
Não respostas, não explicações, apenas um toque que acalme, um sinal de que tudo vai ficar bem. E esse toque vem de Deus. Ele conhece a profundidade da sua dor, mesmo quando você não consegue falar sobre ela. Ele sabe o que te aflige, o que te esgota, o que te faz chorar escondido. E mais do que isso, ele se importa. Deus não é um observador distante. Ele é um pai presente, um consolo constante, um refúgio seguro. A palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que no seu momento mais frágil, você está no lugar mais seguro perto do Deus. Não tenha medo de se mostrar fraco diante dele. Não tenha receio de dizer eu não aguento mais. Ele não se afasta dos que choram menos. Ele se aproxima. Hoje, permita-se ser abraçado por esse amor. Um amor que não exige desempenho. Um amor que simplesmente acolhe, cura e restaura. Você não está sozinho. Deus está com você. E isso é suficiente. Amém. A fé que sobrevive ao vale é a fé que floresce no monte. É nos dias escuros que aprendemos a confiar sem ver. É nas noites frias que aprendemos a depender totalmente da presença. Você pode estar atravessando um tempo difícil. Talvez seja uma enfermidade, uma crise familiar, um momento de luto, ou apenas um vazio que você não sabe explicar. Mas escute isso com o coração. Deus está com você aí. A presença dele não depende do ambiente, da sua força ou do seu mérito. Ela é constante, segura e viva. No Salmo 23, Davi declara que mesmo quando andar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque Deus estaria com ele. Essa promessa continua válida. Mesmo que tudo esteja desmoronando, você pode descansar nessa certeza. Você não atravessa esse vale sozinho. E mais, o vale não é destino. É passagem. Deus vai te conduzir por ele, vai te sustentar e no final vai te mostrar que tudo cooperou para algo maior. Não pare no vale, continue andando. O monte da vitória está adiante. Glória a Deus. Há bênçãos que só chegam depois da obediência. Milagres que só se manifestam quando dizemos sim para Deus. Mesmo sem entender o porquê, Pedro só andou sobre as águas quando saiu do barco. Abraão só viveu a promessa quando obedeceu e saiu de sua terra. Ana só recebeu seu milagre depois de entregar Samuel ao Senhor. Obediência muitas vezes dói, porque ela exige renúncia, entrega, coragem. Mas do outro lado da obediência à provisão, a resposta, a cumprimento de promessas. Talvez Deus esteja te pedindo algo hoje. Talvez seja deixar um hábito, uma pessoa, uma zona de conforto. E isso pareça difícil, até impossível. Mas saiba, Deus nunca pede algo para te ferir. Ele pede para te alinhar ao que Ele tem de melhor na mês. Diga sim, confie, porque quando você obedece, o céu se movimenta. Amém. Chega um momento na vida em que tudo o que queremos é paz. Paz de espírito, paz no lar, paz nos relacionamentos, paz no coração. E essa paz não vem de fora. Ela não depende de dinheiro, estabilidade ou ausência de problemas. Essa paz tem nome: Jesus. Ele é a nossa paz. É a âncora da alma em tempos de tempestade, é a rocha firme quando tudo ao redor treme. É o descanso que não passa com as estações. Hoje, Ele te oferece essa paz. Você não precisa entender tudo. Não precisa controlar tudo. Só precisa confiar. Confie que Ele está no barco da sua vida. Mesmo quando o mar se agita, Ele continua presente. Mesmo quando as ondas aumentam, Ele continua no comando. Receba essa paz agora. Permita que ela invada seus pensamentos, seus medos, suas incertezas. A paz de Cristo guarda o coração e a mente. E onde ela entra, a ansiedade não consegue permanecer. Glória a Deus. Ao final desta jornada de oração, uma certeza precisa permanecer no seu coração. Deus está contigo, não importa o que digam, não importa o que aconteça, não importa o que falte. A presença dele é a sua maior riqueza, seu maior sustento, seu maior milagre. Você pode enfrentar dias difíceis, mas não está desamparado. Pode viver momentos de dor, mas não está abandonado. Pode não ter todas as respostas, mas tem um Pai que cuida de cada detalhe. O céu continua de pé sobre sua vida. As promessas de Deus continuam válidas. A esperança continua viva. Não desista. Não se entregue ao medo. Não acredite nas mentiras da derrota. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E Ele não trabalha em vão. Ele age com precisão, com amor, com propósito. Continue firme. Continue em oração. Continue confiando, porque o milagre já começou. Amém, amado ouvinte. Mesmo após uma oração tão intensa e transformadora, o Senhor continua falando ao seu coração. Há momentos em que sentimos que já dissemos tudo em oração. Mas Deus ainda tem mais para derramar. A presença dele é como uma fonte que não seca, um manancial de esperança que se renova a cada instante. E se você ainda está aqui, ouvindo, é porque há algo mais que o céu quer ministrar.
a você. Talvez o seu coração ainda carregue dúvidas, medos ou feridas que não foram completamente tocadas. Mas o Senhor conhece cada detalhe e está agindo mesmo nas áreas mais escondidas da sua alma. Quantas vezes você se sentiu sozinho, sem saber se estava sendo ouvido? Quantas vezes pensou que a sua oração era pequena demais, que sua fé era fraca demais, ou que talvez Deus estivesse distante demais? Saiba que nenhuma oração sincera passa despercebida. O Senhor vê o que está oculto aos olhos humanos. Ele entende o que nem você consegue explicar. Quando você dobra os joelhos, ou até mesmo quando apenas sussurra um pedido em pensamento, o céu se inclina para ouvir. O Deus que criou o universo se importa com você, com suas lágrimas, com suas angústias, com seus silêncios. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor está construindo algo eterno. Ele não trabalha apenas para mudar a situação, ele trabalha para transformar você. E essa transformação começa dentro do coração, onde nascem os sentimentos, as decisões, os sonhos e as dores. Por isso, não se preocupe se ainda não vê resultados visíveis. O milagre começa no invisível. E o que é feito no secreto será revelado na hora certa. O que hoje é semente, amanhã será fruto. Você não está esperando em vão. A espera com Deus nunca é tempo perdido. É tempo de preparação, de alinhamento, de cura. É o tempo em que Ele fortalece suas raízes para que, quando viram os ventos, você permaneça de pé. É nesse tempo que Ele afia sua visão espiritual para que você reconheça o agir dele mesmo nas pequenas coisas. Não ignore os pequenos sinais. A cada manhezer, a cada livramento que você nem percebeu, a cada paz que surge em meio ao caos, tudo isso é Deus mostrando que está presente, guiando, sustentando, amando. Glória a Deus. Há momentos em que o maior milagre não é a porta que se abre, nem a enfermidade que vai embora, nem o recurso que chega na hora certa, menos embora tudo isso seja maravilhoso. Mas o maior milagre, muitas vezes, é a paz que permanece mesmo quando nada mudou por fora. É quando tudo ao redor continua difícil. Mas dentro de você nasce uma calma inexplicável, uma certeza silenciosa de que Deus está cuidando de tudo. Esse tipo de paz não vem do mundo, ela não se apoia em circunstâncias favoráveis. Essa paz nasce de um lugar profundo, onde o Espírito Santo faz morada, onde nenhuma tempestade consegue alcançar. É a paz de quem já entregou tudo, de quem já não luta sozinho, do quem deixou confiar mesmo sem entender. É essa paz que Jesus prometeu aos seus discípulos antes da cruz, menos uma paz que o mundo não pode dar, mas que Ele oferece gratuitamente a quem se rende. E talvez seja exatamente essa paz que você esteja precisando agora. Talvez seu coração esteja agitado, suas noites mal dormidas, seu pensamento acelerado, sua alma exausta. Talvez você já tenha tentado resolver tudo com a sua própria força e agora só queira descansar. Deus entende. Ele sabe que não é fácil lidar com tantas pressões. E por isso, hoje Ele sussurra ao seu coração: venha a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa manter a aparência de força enquanto por dentro está desmoronando. Pode se render, pode chorar, pode respirar fundo e dizer: Senhor, eu confio. E quando você faz isso, algo acontece. O fardo se torna mais leve. A mente se aquieta. E a paz do dias, aquela que excede todo o entendimento, guarda o seu coração e a sua mente. Hoje, permita-se viver esse milagre silencioso. Permita que a paz de Cristo invada o seu ser como um bálsamo suave, como um abraço do céu. Que essa paz te sustente enquanto o tempo da resposta não chega. Que ela te acompanhe como uma chama, acesa no meio da escuridão, como uma bússola que aponta sempre para o amor do Pai. Amém. Você já reparou como às vezes a luta se intensifica justamente quando estamos mais perto da promessa? É como se o inimigo soubesse que algo grande está prestes a acontecer, e então tenta nos desanimar, nos cansar, nos fazer desistir. Mas é nesse exato momento que precisamos permanecer firmes, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que com as forças esgotadas, porque quem persevera até o fim experimenta a fidelidade de Deus em sua forma mais gloriosa. A Bíblia nos mostra tantas histórias de pessoas que enfrentaram o impossível antes de ver o milagre. José foi vendido pelos irmãos e preso injustamente, antes de se tornar governador do Egito. Moisés precisou enfrentar o deserto e o mar antes de conduzir o povo à liberdade. Davi foi perseguido e se escondeu em cavernas antes de ser rei. Todos esses exemplos têm algo em comum. Deus não os abandonou no meio do processo. E Ele também não abandonará você. Por mais longo que pareça o caminho, Ele está ao seu lado, nos dias bons e nos dias maus. Nos dias em que você acorda, cheio de fé, e nos dias em que tudo o que consegue dizer é Senhor, me ajuda. Deus é fiel até quando somos falhos. Ele não se afasta por causa da sua fraqueza. Menos pelo contrário.
É na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Você pode não entender o porquê de tanta dificuldade, mas continue. Pode não ver saída, mas continue. Pode não ouvir nada do céu, mas continue. A fé não é ausência de dúvidas, é decidir seguir apesar delas. É levantar todos os dias e dizer: eu ainda creio. É segurar nas mãos do Pai mesmo quando não se vê o caminho. E essa perseverança, esse amor constante mesmo em meio à luta, é precioso para Deus. É isso que move o coração dele. É isso que atrai o milagre. Você está mais perto do que imagina. O céu não está em silêncio. Ele só está preparando um final que vai glorificar o nome do Senhor de forma que ninguém poderá negar glória. E dias, muitas pessoas carregam no coração um sentimento silencioso de inadequação. Sentem que não são boas o suficiente, santas, o suficiente, fortes o suficiente. Acham que Deus as escuta menos, que são menos dignas de um milagre, que talvez não mereçam o cuidado do céu por causa dos erros que cometeram no passado. Mas a verdade mais libertadora que você pode ouvir hoje é: o amor de Deus por você não depende do que você fez, menos depende de quem Ele é. Deus não ama você menos porque você caiu. Ele não ama você menos porque você falhou. Ele não mede seu valor pelos seus acertos, mas pela cruz. E foi naquela cruz que ele provou de uma vez por todas o quanto você é importante para ele. Não existe pecado maior do que a graça. Não existe queda que ele não possa levantar. Não existe passado que ele não possa redimir. Religiosidade tenta nos fazer pensar que precisamos merecer o favor de Deus. Mas o Evangelho nos lembra que é pela graça, não por esforço. Você não precisa se consertar para então ser amado. É sendo amado que você será restaurado. O amor de Deus é a força que nos transforma, não a recompensa por termos nos transformado sozinhos. Portanto, não se afaste, não se esconda, não se exclua da mesa por achar que não está pronto. O Pai está te chamando. E como um filho pródigo, tudo o que ele deseja é te ver voltando, ainda que aos trancos e barrancos, ainda que sem ter muito o que oferecer, porque o que ele quer não é o seu desempenho, é o seu coração. Hoje, receba esse amor. Deixe que ele limpe, cure, renove, abrace. Você é valioso. Voca ama, e nada menos, absolutamente nada menos pode separar você desse amor. Amém. Se neste momento você sente que chegou ao limite, se parece que as forças se esgotaram, se você está tentando se manter de pé, mas dentro de você tudo grita por socorro, então escute com atenção. Deus vê. Ele te enxerga como ninguém mais consegue enxergar. Ele sabe da luta que você trava em silêncio, das lágrimas que você não consegue explicar, dos pensamentos que têm pesado o seu coração. Você não está esquecido. Você não está ignorado. Você não está sozinho. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus está operando. Ele trabalha no invisível. Ele cuida de detalhes que você ainda não percebeu. E é justamente nos dias mais difíceis que ele mais se aproxima. A dor não é a ausência de Deus. Muitas vezes, ela é o solo onde ele planta as maiores transformações. E mesmo que agora você ainda não veja o fruto, confie. A semente está viva. E no tempo certo ela vai florescer. Talvez você esteja pedindo uma resposta e ela ainda não veio. Mas Deus está te fortalecendo para quando ela chegar. Talvez você esteja clamando por um milagre e ele ainda não se manifestou. Mas Deus está preparando o terreno para que, quando o milagre vier, ele seja completo, duradouro, incontestável. Não despreze os dias pequenos. Não desista por causa da demora. O que está vindo é maior do que você espera. Deus, ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. E o que ele começou em você, ele vai terminar. Segure firme. O socorro vem. A resposta está a caminho. E o amor dele nunca falhou com ninguém. Com você, não será diferente. Glória a Deus. Meus amados, se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Existe um propósito eterno agindo sobre sua vida neste exato momento. Cada palavra declarada, cada versículo lido, cada clamor levantado, tudo subiu ao céu como incenso suave. E Deus ouviu. Ele não ignora sua dor. Ele não se cala diante do que você sente. Pelo contrário, é justamente quando tudo parece escuro que ele começa a iluminar o caminho com sua presença. Talvez você esteja passando por um tempo difícil. Talvez esteja enfrentando problemas que ninguém entende, decisões que te tiram o sono, perdas que te deixaram vazio. E tudo o que você deseja é um sinal de que não está só, de que Deus ainda se importa, de que Ele ainda tem um plano. E eu quero te dizer com todo carinho e verdade, Ele se importa. Ele sempre se importou. Mesmo quando você achou que estava sozinho, Ele estava ali. Mesmo quando não havia resposta, Ele estava trabalhando. Mesmo quando o mundo te disse não tem mais jeito, Ele estava preparando um novo começo. Porque o nosso Deus é assim. Ele escreve histórias que o mundo não espera. Ele faz florescer no deserto, Ele transforma choro em dança e dor em testemunho. Você é importante para Deus.
Ele não apenas te observa de longe, ele caminha com você. Ele te sustenta quando as forças se vão. Ele sussurra esperança quando tudo parece perdido. E mesmo que você não consiga entender o porquê de algumas coisas, confie, ele nunca perdeu o controle. Nada passou despercebido aos olhos do Altíssimo. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum pedido ficou esquecido. Acredite, os céus já se moveram a seu favor. A resposta pode não ter chegado da forma que você esperava, mas ela está vindo no tempo certo, no modo perfeito, com a mão de Deus moldando cada detalhe. Não desanime. Não pare. O milagre já começou, e o melhor de Deus ainda está por vir. Que essa certeza enche o seu coração de paz, de esperança e de força, porque você não caminha sozinho. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. A vitória já começou a se manifestar. Comente com fé. Deus já está cuidando de tudo.